Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Venho com minhas impressões acerca do filme A Volta de Roxy Carmichael, lançado em 1990, né? É minha data de nascimento. Eu indicarei na descrição desse vídeo que eu apresentarei spoilers. Pessoal, esse filme eu achei super interessante. Para mim existe um cultivo da delicadeza bastante acentuado e é um filme antigo, mas que continua a trazer questões bastante contemporâneas. Eu percebo que existe um forte destaque à personagem protagonista, que é uma outsider. É uma personagem deslocada, considerada rebelde, solitária e incompreendida pelos pais. A Jinky é a personagem de Winona Ryder. É uma personagem que está à procura de um lugar para se encaixar. E ela acredita que a sua mãe biológica é a Roxy Carmichael, que é a personagem título do filme. Tanto que o título é A Volta de Roxy Carmichael. Por quê? A história ela se ambienta numa cidade pequena, é uma população bastante pequena, e existe uma grande família, geralmente, né, em locais com uma população reduzida, numericamente falando, existe um maior nível, né, de familiaridade com dos moradores. Então, o que acontece? A personagem de Winona Ryder, que é a Jinky, ela acredita que por ela se sentir muito deslocada, solitária, incompreendida e considerada rebelde por muitos moradores da sua cidade, ela crê que a Roxy Carmichael, que é essa mulher super encantadora, famosíssima e que morou há 15 anos atrás nessa cidade, pode ser, tem muitas chances de ser a sua mãe biológica, porque é uma personagem que saiu da sua cidade, né, e foi à procura de algo, vamos dizer, algo a mais, algo que ela sentia que precisava ter, né, em sua vida. Em diálogo com o filme A Volta de Roxy Carmichael, eu indico os filmes Agora e Sempre, lançado em 1995, Corina, uma Babá Perfeita, lançado em 1994, e eu indico também as HQs O Muro, Cais e o livro O Filho da Mãe. Essas duas novelas gráficas, O Muro e Cais, eu já apresentei minhas impressões e colocarei na descrição desse vídeo, esses outros vídeos já produzidos aqui para o Leiturão, e eu também já apresentei minhas impressões acerca do livro O Filho da Mãe, de Bernardo Carvalho, que trata, né, focaliza com bastante intensidade a personagens outsiders, são aqueles personagens deslocados e que estão à procura de um lugar no mundo. Pessoal, Roxy, que é a outra protagonista, e que em nenhum momento ela aparece. Em nenhum momento mostram o rosto, em nenhum momento o diretor desse filme ele mostra o rosto dessa personagem, exceto no passado, há 15 anos atrás, quando ela sai de casa, que é a cena de abertura do filme, quando ela sai de casa e deixa a sua filhinha, que acabou de nascer, ela é super prematura, com o seu namorado. E ela passa e a gente passa a ver que ela sentia que a cidade, os moradores, algo que ela precisava ter, né, em sua vida, e que a cidade, vamos dizer assim, não mais supria
os seus desejos, as suas necessidades e inquietações. Então, Roxy não retorna à cidade natal. O rosto dela não aparece, exceto na primeira cena. O que é importante também afirmar é que a personagem, a Jinky, que é a personagem de Winona Ryder, e de Roxy Carmichael, são as duas protagonistas. Mas as outras personagens, elas para mim também são tão protagonistas quanto as próprias Jinky e Roxy, uma vez que o foco se dá predominantemente nesses moradores, né? Como esses moradores eles passam a se vincular emocionalmente com a Roxy após a sua partida há 15 anos atrás. Né? E o que é importante também frisar que a gente que no final, na metade do filme, já se descobre que Jinky não é a filha, porque a bebezinha, ela nasce prematura, ela morre e ela é enterrada pelo próprio pai, que era o ex-namorado de Roxy Carmichael. Dito pelo esse fato foi declarado pelo próprio ex-namorado, a personagem Jinky, né? E o que eu sinto, né, claramente, tanto na personagem de Winona Ryder e de Roxy Carmichael, é que são personagens questionadoras, consideradas estranhas e rebeldes para seus locais, né, de moradia. O que é importante também frisar, né, que eu creio ser importante frisar, é a possibilidade de deixar o passado e guardar boas memórias. É um filme que existe, sim, adensamento psicológico e valorização das memórias das personagens. Tal como, por exemplo, nós vemos no curta-metragem Junkyard, né, Junkyard. Existe um adensamento psicológico e valorização das personagens. Voltando agora ao filme, o bebê ele nasce prematuro com um pouco mais de 6 meses. E isso eu acho que foi um momento muito marcante. Na minha leitura, acho que um divisor de águas para impulsionar a Roxy a sair de sua cidade e partir para novos horizontes, novas possibilidades de vivências, experiências e trocas de conhecimentos. O rosto de Roxy, como havia dito, ele aparece apenas na cena de abertura. E o rosto ele é filmado um pouco na sombra. Então, essa Roxy, ela não é que ela esteja na sombra, mas o importante, eu acho que nessa narrativa, né, nessa história, não é sabermos o que a Roxy acha sobre os moradores, e sim o que os moradores acham sobre a Roxy, né? O que a Roxy tem que tanto encanta e desperta o interesse dessa população e do mundo e das pessoas com as quais ela se vincula, né? No momento atual de sua vida, na qual ela já é super famosa. Roxy está à procura de um lugar no mundo. A cidade de Natal é muito pequena para suas inquietações e desejos. Em outra cena, Roxy aparece de costas, nuas. Roxy está despida, metaforicamente, pelos moradores de sua cidade, aqueles que a conheceram ou não, a então anônima, e depois acabou se tornando super famosa. Conhecemos Roxy a partir de terceiros. Roxy quase não fala dela, exceto na cena de abertura do filme. A da personagem Áurea, misteriosa, é mantida ao longo de toda a película. Eu acho que isso é um aspecto super encantador do filme. Eu acho que uma possibilidade de reflexão é até que ponto influenciamos e somos influenciados. Os personagens, o próprio ex-namorado afirma a sua atual parceira, né, casada com ele e com quem ele tem 2 filhos, um menininho e uma menininha,
A esposa afirma o que ela tem que eu não tenho, e o próprio ex-namorado afirma que ele não sabe o que ela tem, o que a Roxy tem. E essa aura misteriosa ela é mantida e até acentuada ao longo de toda a narrativa. É uma história que me desperta muita atenção, porque é uma história que eu quase não é, não é falado muito na internet sobre ela, e é uma história que eu acho que ainda pode ser mantida o seu fascínio. É difícil entender os outros e principalmente a si mesmo. Jink, que é a personagem Winona Ryder, é claramente uma outsider, rebelde, deslocada por outros dentro de sala de aula e na cidade na qual ela vive. Sofre bullying em sala de aula. E é uma adolescente considerada estranha. E ela é adotada e não compreendida pelos pais, né? Exceto um pouquinho só pelo pai, mas não tanto pela mãe. Roxy saiu de sua cidade natal há mais de 15 anos. Ela é uma mulher considerada inteligente, sedutora, enigmática, arrisca-se nos seus próprios desejos. Ela torna-se famosa e, ao mesmo tempo, desconhecida. Existe, eu acho que esse duplo movimento. Ela é super famosa, mas será que as pessoas, os moradores de sua cidade natal, a conhecem de fato? Existem, sim, novas percepções, sensações, emoções. Ela não se limitou, Roxy não se limitou, ela enfrentou seus próprios medos. Não sabemos, nós, telespectadores, não sabemos nada sobre os sentimentos, percepções, sensações de Roxy, se ela pretende de fato retornar à cidade natal, a fim de inaugurar a unidade de cosmetologia. E depois, no final, nós descobrimos que ela não vai e sim envia um representante. No final da história, Roxy não aparece na cidade natal. Ela não quer lembrar o passado? Será que ela tem muito ego e retornar para a cidade natal não a interessa mais? Ou quais são os outros compromissos profissionais mais importantes? Roxy não quer reencontrar o ex-namorado com quem teve uma filha e que nasceu prematuramente, também faleceu prematuramente com 6 meses de idade. Roxy não sabia do falecimento da filha antes de sair da cidade. Eu não entendi muito bem essa parte, por isso que eu coloco como uma dúvida. Desenrola. Quais são os valores de mentalidades individuais e coletivas que são propagados, disseminados numa determinada comunidade? E é o que nós vemos com essa narrativa. Eu creio que existe uma imprescindibilidade que o filme assume em mostrar a importância de escutar a voz interior e seguir os seus próprios sonhos. É um filme que trata dos laços de amizade e de companheirismo. Roxy prometeu ao então namorado, no passado, há 15 anos atrás, retornar à cidade natal quando estivesse famosa. Parte dela retornou, que é a unidade de cosmetologia, materialmente falando, mas em espírito, Roxy já pode estar muito mais longe. E essa não é não é denigrir a cidade, mas creio que é uma possibilidade de minha leitura, dessa constatação. Mas não as lembranças daqueles que interagiram e conviveram e conheceram de forma direta e indiretamente a pessoa de Roxy. E isso permanece, né? Essas memórias, elas são irreversíveis. Roxy é agora um conjunto de memórias, e para os mais íntimos, o ex-namorado, o passado merece ser deixado para trás e reconhecer que ele nunca mais voltará. O desprendimento, esse desapego, é um caminho que traz novas perspectivas e um futuro a ser melhor construído e aperfeiçoado afetivamente em laços de amizade e de companheirismo. E você? O que necessita desapegar em sua história? Por que você tanto se apega a tudo isso? Roxy e Jinxie são pessoas outsider, são seres deslocados, excêntricos, considerados diferentes pela comunidade do local onde vive, no caso de Roxy, e onde vivia, no caso de Roxy, e onde vive, no caso de Jinxie. Pessoal, o que é importante também nós destacarmos
que a personagem de Roxy destaca a beleza, o dinheiro, o talento, uma pessoa que é encantadora, aquilo que é considerado sucesso, fama, admiração de muitas pessoas, e também aquela pessoa que se arrisca. Mas será também que aqueles moradores, eles não têm também as suas importâncias? Eles não têm também fama, sucesso e beleza dentro das suas próprias comunidades? Essas conquistas de Roxy são enaltecidas pelos residentes de sua cidade natal que conheceram Roxy de forma direta e indireta, né? Mas existem também, com as conquistas, vem também muitas perdas e renúncias. Perdas que ficam na memória de Roxy, a perda da filha prematura, se é que ela sabe que se perdeu a filha, de fato. Na minha leitura, em seu instinto materno, sentia que sua filhinha poderia não viver muito, e como adolescente, também se sentia impotente de cuidar como deveria. Então existe essa perda da filha, suicídio, a perda do pai, a perda do cachorro, a perda do então namorado com o que Roxy teve uma filha, a perda do bebê, né, desse bebê e de todos os sonhos que poderiam ser construídos de Roxy com a sua filhinha. Essa perda também de amigos e perda de amigos dos seus residentes da cidade natal. Roxy tornou-se famosa. Os residentes da sua cidade natal, eles não são famosos, mas suas vidas são tão interessantes quanto a de Roxy. Em nenhum momento Roxy fala muito de si, e um pouquinho dela é revelado por ela mesma na abertura do filme, como havia dito. Muitas vezes o status de famosa traz uma vibe misteriosa à pessoa de Roxy. Talvez ela seja tão simples quanto os residentes de sua cidade natal. De modo geral, não sabemos exatamente como e em qual intensidade modificamos, transformamos os outros e somos transformados. Creio que o mais importante envolve os diálogos e as possibilidades de compreensão, empatia, solidariedade, confiança, ternura, cultivo da compaixão e sabedoria de que todos somos diferentes e cada um anseia conquistar sonhos mais, digamos assim, diferentes e outros mais, digamos assim, coletivos. A Roxy carrega consigo uma mala e algumas fotos, e alguns objetos. Isso é uma possibilidade do registro de memória. Uma foto é de uma paisagem natural de flores da sua cidade e 2 fotos de seu tão querido cachorro. Nesse momento, pessoal, eu afirmo que existem pouquíssimos objetos que Roxy guardou consigo e levou com ela na sua partida. Então isso denota uma certa simplicidade. Nesse momento da leitura, eu indico o filme Marley e Eu. Um outro aspecto que eu acho que pode ser um detalhe, mas eu gostaria de deixar aqui registrado no vídeo, é o cultivo da delicadeza por meio da cor rosa clarinho, investimentos e nas unhas pintadas da Roxy, e também outras vestimentas das personagens e acessórios. Jink, voltando um pouquinho à personagem de Jink, ela acredita tanto que Roxy possa ser sua mãe biológica, pois em minha leitura só uma pessoa tão diferente como Roxy poderia entender de fato Jink com todo o seu jeito rebelde, excêntrico e estranho, outsider de si. Creio que a mentalidade ou personalidade de Roxy levaram-na a buscar algo que ela não sabia o que de fato buscava, em outro ou outros ambientes e com outras pessoas. Pessoal, eu espero que gostem dessa possibilidade de leitura do filme. Interessantíssimo, é super maneiro, super divertido, é mais do que um passatempo, ele traz umas reflexões muito interessantes e muito bem fundamentadas sobre viver, sobre a vida, né? Sobre viver em comunidade. É o filme A Volta de Roxy Carmichael, lançado em 1990. Eu espero que você guarde boas memórias da sua vida e que elas possam trazer sempre celebrações, triunfos, conquistas.
mas também com todas as conquistas existem também dificuldades e elas não podem determinar nosso destino. Espero que esse vídeo possa te trazer alguma ajuda. Meu beijinhos, muita luz e até a próxima!